Meu nome é Daniel Santos. Tenho 35 anos. Sou jornalista e, até 3 meses atrás, vivia uma vida completamente normal. Trabalhava num jornal local, pagava minhas contas, tinha meus problemas cotidianos, como qualquer pessoa. Nunca fui religioso, nunca acreditei em nada sobrenatural. Sempre fui cético em relação a essas coisas. Tudo mudou numa terça-feira, 15 de junho deste ano. Eu estava voltando do trabalho por volta das 11 da noite. Morava num apartamento pequeno no centro da cidade e sempre fazia o mesmo trajeto. Descia do ônibus na praça central e caminhava 2 quadras até minha rua. Era um percurso que eu conhecia de olhos fechados. Naquela noite, quando estava atravessando a praça, senti uma sensação estranha. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso. O movimento da cidade continuava normal. Carros passando, algumas pessoas caminhando. O barulho habitual da noite urbana. Mas alguma coisa estava diferente. Parei embaixo de um poste de luz para acender um cigarro e foi aí que ouvi. Era um som muito baixo, quase inaudível, como um zumbido distante. No começo, pensei que fosse algum transformador elétrico com defeito ou o motor de algum caminhão longe. Mas, conforme prestava mais atenção, percebi que não era bem isso. O som parecia vir de cima, do céu, e tinha uma qualidade estranha, como se fosse música. Uma música muito grave, muito baixa, que mais se sentia do que se ouvia. Olhei para cima e não vi nada além do céu noturno normal da cidade. Poucas estrelas visíveis por causa da poluição luminosa, algumas nuvens esparsas, mas o som continuava. Fiquei ali parado uns 5 minutos, tentando entender o que estava ouvindo. O som ia e vinha, às vezes mais forte, às vezes quase imperceptível, e tinha momentos em que parecia que havia 2 sons diferentes, como se fossem 2 músicas tocando ao mesmo tempo, uma sobrepondo a outra. Quando finalmente decidi seguir para casa, aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Uma voz falou comigo. Não foi uma voz que eu ouvi com os ouvidos. Foi uma voz que surgiu diretamente na minha mente, clara e serena. Daniel, você pode nos ouvir. Parei imediatamente. Olhei ao redor, mas não havia ninguém perto de mim. A praça estava quase vazia. Não procure com os olhos, a voz continuou. Olhe com o coração, olhe com a alma. Não sei explicar o que aconteceu a seguir. Foi como se uma espécie de véu tivesse sido removido dos meus olhos. De repente, o céu não estava mais vazio. Havia figuras luminosas voando alto, muito alto, quase imperceptíveis contra o fundo escuro. Eram como pontos de luz dourada que se moviam em formações complexas, subindo e descendo, circulando uns aos outros. E do lado oposto do céu havia outras figuras, estas escuras, avermelhadas, que se moviam de forma mais caótica, mais agressiva.
O que está acontecendo? Sussurrei, sabendo de alguma forma que a voz me ouviria. Uma guerra, Daniel. A guerra mais antiga que existe. E você foi escolhido para testemunhar. A voz que falava comigo tinha uma qualidade impossível de descrever. Era masculina, mas ao mesmo tempo tinha uma pureza que parecia transcender qualquer gênero humano. Era poderosa, mas gentil. Era antiga, mas eternamente jovem. Meu nome é Raziel, a voz disse. Sou um dos guardiões desta cidade, desta região. E você, Daniel, tem um dom que poucos humanos possuem. Pode ver além do véu que separa os mundos. Fiquei ali parado, olhando o céu, tentando processar o que estava acontecendo. As figuras luminosas e escuras continuavam se movendo, e agora que eu podia vê-las, percebia que havia muito mais atividade do que tinha imaginado inicialmente. Isso é real? Perguntei. Mais real do que qualquer coisa que você já experienciou. Raziel respondeu. A guerra entre o céu e o inferno não é apenas uma metáfora religiosa, Daniel. É literal. Está acontecendo agora, neste momento, sobre nossas cabeças, ao nosso redor, em dimensões que a maioria dos humanos não consegue perceber. Nos dias que se seguiram, minha vida mudou completamente. Raziel começou a se comunicar comigo regularmente, explicando o que eu estava vendo, me ensinando a interpretar os sinais da batalha que acontecia constantemente ao nosso redor. Minha rotina normal de jornalista foi virada de cabeça para baixo. Eu não conseguia mais me concentrar nas notícias banais da cidade, em política ou economia. Como eu poderia me preocupar com um escândalo local quando sabia que uma guerra cósmica estava acontecendo sobre nossas cabeças? Raziel me explicou que a guerra não era contínua no sentido tradicional. Tinha fases, momentos de intensidade maior e menor, períodos de estratégia e de combate direto. E tudo isso influenciava diretamente o que acontecia no mundo humano. Vocês humanos sentem os efeitos. Raziel me explicou numa daquelas primeiras conversas. Quando há batalhas intensas, vocês experienciam mais conflitos, mais violência, mais depressão coletiva. Quando conseguimos uma vitória significativa, há períodos de maior paz, maior inspiração, mais atos de bondade espontânea. Comecei a prestar atenção nisso e percebi que era verdade. Nos dias em que o céu estava mais agitado, com mais atividade das figuras luminosas e escuras, as notícias eram piores. Mais crimes, mais acidentes, mais tensões políticas. Nos dias mais calmos, parecia que a cidade inteira respirava mais fácil. Aprendi que a guerra tinha várias frentes. Havia as batalhas diretas entre anjos e demônios, que aconteciam principalmente nas dimensões superiores. Havia a luta pelas almas individuais, onde cada ser humano era, de certa forma, um campo de batalha. E havia as disputas por territórios espirituais, lugares, cidades, regiões inteiras que podiam estar
sob maior influência de um lado ou do outro. Nossa cidade, ele me disse, é um ponto estratégico importante. Há várias linhas de energia espiritual que se cruzam aqui. Quem controla esta região tem influência sobre uma área muito maior. Comecei a identificar os diferentes tipos de seres envolvidos na guerra. Do lado dos anjos havia os serafins, criaturas de pura luz que raramente desciam. Raziel me contou que eles eram os mais poderosos. Do lado dos demônios havia os caídos, anjos que tinham escolhido as trevas e traziam consigo conhecimentos perigosos sobre as táticas celestiais. Eles eram os mais difíceis de combater. Mas por que eu? Perguntei certa vez. Por que posso ver essas coisas? Alguns humanos nascem com essa capacidade. Raziel explicou. São pontes entre os mundos. Na história de vocês, foram chamados de profetas, videntes, místicos. Você não é o único, Daniel. Há outros como você espalhados pelo mundo, cada um servindo como observador em sua região. Isso me fez perceber que eu tinha uma responsabilidade. Eu não era apenas um espectador casual. Eu era uma testemunha, alguém que podia documentar o que estava acontecendo. A primeira grande batalha que presenciei aconteceu numa quinta-feira, cerca de um mês depois do meu primeiro contato com Raziel. Eu estava no terraço do meu prédio, observando o céu como havia me tornado costume, quando notei uma movimentação incomum. As figuras luminosas estavam se reunindo em formação, vindo de todas as direções. Pareciam estrelas se movendo, convergindo para um ponto específico sobre a Catedral Metropolitana. Do lado oposto, uma massa escura também estava se formando, como uma nuvem de tempestade que se movia contra as leis da natureza. Uma ofensiva demoníaca, Raziel me informou. Eles estão tentando estabelecer um portal de invocação na catedral. Se conseguirem, poderão trazer reforços diretamente do inferno. Observei, fascinado, enquanto as duas forças se posicionavam. Os anjos formavam círculos concêntricos de luz dourada, enquanto os demônios criavam uma espiral escura que tentava perfurar essas defesas. A batalha, quando começou, foi ao mesmo tempo linda e aterrorizante. Feixes de luz dourada cortavam o céu, interceptados por raios avermelhados que vinham da formação demoníaca. Não havia som audível, mas eu podia sentir a vibração do conflito em todo o meu corpo. Durante o combate, prestei atenção no que acontecia na cidade abaixo. Ambulâncias começaram a circular mais frequentemente. Ouvi sirenes de polícia vindas de várias direções. Meu vizinho do apartamento ao lado começou uma discussão violenta com a esposa, coisa que nunca havia acontecido antes. A batalha durou cerca de 2 horas. Gradualmente, a luz dourada foi ganhando terreno, empurrando a escuridão de volta. Quando terminou, os demônios se dispersaram, mas
os anjos mantiveram uma presença forte sobre a catedral pelo resto da noite. Vitória nossa desta vez, Raziel comentou, mas eles voltarão, sempre voltam. Nos meses seguintes, presenciei dezenas de outros confrontos. Alguns eram menores, como escaramuças sobre um cemitério no lado sul da cidade, que parecia estar sob influência mais sombria. Outros eram maiores, como uma batalha que presenciei sobre o distrito financeiro, uma área de muito estresse e ambição, onde as forças das trevas conseguiram estabelecer um vórtex de energia negativa. Essa batalha foi tão intensa que causou uma queda de energia em toda a região. Foi durante esse tempo que Raziel me falou sobre o papel dos humanos na guerra. Não somos apenas espectadores passivos. Somos, de certa forma, o que está em disputa. Cada alma humana tem um valor imenso, ele me explicou. Vocês são seres únicos no universo. Têm livre arbítrio verdadeiro, capacidade de escolha genuína entre o bem e o mal. Isso os torna preciosos para ambos os lados. Aparentemente, as almas humanas que escolhem o bem fortalecem as forças celestiais, enquanto aquelas que escolhem o mal alimentam o poder demoníaco. Mas não é uma escolha única, é uma escolha constante, renovada a cada decisão que tomamos. Por isso, a batalha é tão intensa ao redor dos humanos. Raziel continuou. Cada pessoa é um campo de batalha em potencial. Cada momento de tentação é uma escaramuça. Cada ato de bondade é uma vitória nossa. Isso me deu uma perspectiva completamente nova sobre a importância da vida cotidiana. Perceber que escolhas aparentemente pequenas, como ser paciente no trânsito no viaduto da Borges de Medeiros, ajudar um desconhecido no Parque da Redenção, perdoar uma ofensa, tem repercussões em uma guerra cósmica. Foi ao mesmo tempo intimidador e inspirador. Comecei a prestar mais atenção às minhas próprias escolhas. Notei que quando tomava decisões mais generosas e compassivas, sentia uma leveza estranha, como se estivesse sendo apoiado por uma força invisível. Quando cedia à raiva ou ao egoísmo, sentia um peso, uma escuridão que parecia me puxar para baixo. Você está aprendendo a sentir as influências. Raziel observou quando mencionei isso. Todos os humanos podem desenvolver essa sensibilidade, mas poucos prestam atenção suficiente para notá-la. Nas últimas semanas, tenho notado uma intensificação na atividade celestial sobre nossa cidade. Há mais anjos patrulhando, mais formações defensivas sendo estabelecidas. Quando perguntei a Raziel sobre isso, sua resposta me preocupou. As forças demoníacas estão se preparando para algo grande, ele me disse. Não sabemos exatamente o que, mas há movimentações em várias frentes. Eles podem estar planejando uma ofensiva coordenada em múltiplas cidades simultaneamente. Isso explicaria por que tenho visto mais atividade sombria também. Figuras escuras sobrevoando a cidade à noite,
concentrações de energia negativa em vários pontos, um aumento geral na tensão que posso sentir no ar. Se isso acontecer, Raziel continuou, será fundamental que testemunhas como você documentem tudo. O mundo precisa saber que essa guerra existe, que as escolhas de cada pessoa importam mais do que imaginam. Por isso, estou escrevendo este relato, porque percebi que meu papel não é apenas observar, é comunicar. A maioria das pessoas não conseguirá ver o que eu vejo, mas talvez, se souberem que essas batalhas existem, possam fazer escolhas mais conscientes sobre que lado querem fortalecer com suas ações. Cada ato de bondade que vocês praticam envia reforços para os anjos que lutam para proteger nossa cidade. Cada momento de ódio ou crueldade que permitem em seus corações alimenta as forças que querem ver nossa sociedade destruída. A guerra entre o céu e o inferno não é uma metáfora. É real, está acontecendo agora, e o resultado depende, em grande parte, das escolhas que cada um de nós faz a cada dia. Ontem à noite, Raziel me disse algo que não consigo tirar da cabeça. A batalha final desta fase da guerra está se aproximando, Daniel. Será aqui, sobre Porto Alegre, nas próximas 2 semanas. E pela primeira vez em milênios, o resultado é verdadeiramente incerto. Pode ser uma vitória gloriosa para a luz, ou uma derrota que mergulhará esta região em escuridão por gerações. Ele fez uma pausa antes de continuar. Muito dependerá de quão bem vocês humanos conseguirem se unir. Escolher a esperança ao invés do medo, a compaixão ao invés do ódio. Vocês não podem lutar nossa guerra por nós, mas podem determinar quanta força cada lado terá para a batalha final. Por isso, escrevo estas palavras com urgência. Não estou pedindo que acreditem cegamente. Estou pedindo que prestem atenção, que observem, que façam suas próprias conexões entre o que relato e o que acontece na cidade nos próximos dias. Porque se estou certo sobre o que está vindo, todos nós, cada pessoa em Porto Alegre, teremos um papel crucial a desempenhar. Quer saibamos disso ou não, olhem para o céu nas próximas noites. Prestem atenção aos seus sonhos. Às vezes, ecos da guerra chegam até lá. Observem como se sentem quando fazem uma boa ação, versus quando cedem à raiva ou ao egoísmo. Vocês podem não ver a guerra como eu vejo, mas podem senti-la e podem escolher que lado apoiar com cada decisão que tomam. O futuro da nossa cidade, talvez do nosso mundo, pode depender dessas escolhas. A guerra continua esta noite, e amanhã à noite, e todas as noites depois disso. Mas agora, vocês sabem que ela existe, e sabem que tem um papel importante a desempenhar nela. Escolham sabiamente. E, se a história de Daniel tocou você, ou se as palavras dele fizeram você olhar para o mundo de uma forma diferente, te convido a participar. Deixe nos comentários o que você sentiu sobre o relato. Você acredita que a guerra invisível é real? Sua opinião é importante. Compartilhe este vídeo
com alguém que também se interessaria por essa história. E se você gostou da experiência, do estilo de narração e da atmosfera que criamos, se inscreva no canal. Assim, você não perde as próximas histórias que virão. Sua participação é fundamental. Afinal, a guerra invisível continua. E a sua escolha de ouvir, acreditar e compartilhar pode fazer toda a diferença.